Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Marcos e esse vídeo aqui é para você que muito provavelmente já tem a versão 1 da planilha de calhas, que, dicas de passagem, é a nossa planilha mais baixada aí no site, temos mais de 10 mil downloads, então é uma coisa fantástica aí. Então a gente desenvolveu a segunda versão dela, uma versão muito mais completa e fundamentada aí para você ter agilidade nos seus projetos. Bom, a planilha de calhas, pessoal, ela foi desenvolvida utilizando os métodos prescritos pelas normativas vigentes e, além disso, todos os seus cálculos são feitos de maneira automática. Portanto, veja aqui nesse vídeo o porquê que a gente acredita que essa ferramenta é fundamental aí, seja para você que é um engenheiro recém-formado, seja para você que é um arquiteto, um tecnólogo ou um profissional aí que busca aí se introduzir no mercado, trazendo uma nova forma de se calcular, uma nova forma de se fazer um projeto mais seguro e que eu acredito que com essa ferramenta vai ser possível, tá certo? Então, eu vou falar rapidamente aqui sobre os métodos de cálculo dela e depois nós vamos já aplicar isso na planilha, ver como que ela funciona. Os cálculos são basicamente para dois elementos: as calhas, que vai estar aparecendo aí em cima para vocês, e os condutores verticais. As calhas são dimensionadas como se fossem um canal, como se fosse não, as calhas são um canal. Portanto, a planilha também serve para se calcular canais. Então, a gente utiliza a equação de Manning para regime permanente uniforme e para o condutor vertical, nós utilizamos o método do Frutuoso-Dantas, que é um método que não é necessário, então, utilizar os ábacos que a norma permite. Então, juntando esses dois métodos, nós conseguimos fazer uma ferramenta analítica sem o uso de gráficos, sem o uso de ábacos, que já te faz o cálculo na hora, dando muito mais praticidade. Vamos ver isso na planilha? Vem comigo que eu vou te mostrar. Bom pessoal, aqui a gente está na interface da nossa ferramenta e eu vou passar rapidamente para vocês quais são os dados que você precisa saber para dimensionar sua calha. Algumas modificações foram feitas da versão paga para a versão gratuita, então é importante a gente notar o que mudou. O princípio é o mesmo, né? A gente preenche os dados da EDF da cidade. Muita gente me pergunta da onde retira esses dados, tá? Esses dados aqui você pode obter aí de TCCs, de artigos e especialmente de um software chamado Pluvio, que disponibiliza vários estudos hidrológicos para as diversas cidades do Brasil. Então lá você encontra esses parâmetros da EDF, curva de intensidade, duração e frequência, tipo Sherman. Então aqui você preenche esses dados, preenche o tempo de retorno. Atenção, pessoal, todas as variáveis contam com explicações. Portanto, você não vai ficar perdido aí, você vai ter uma ideia do que é cada parâmetro. Nosso objetivo aqui é fazer com que você entenda todos os conceitos e variáveis aqui. Então você preenche aí coeficiente de runoff, declividade da calha, tempo de retorno, parâmetros do seu telhado. Entenda, pessoal, a nossa planilha foi desenvolvida para um telhado de duas águas. Portanto, para se definir um telhado de duas águas, basta saber a inclinação e basta saber o comprimento. Uma vez com essas duas variáveis, nós conseguimos calcular a altura. Então, você observa que, conforme eu vou alterando as dimensões aqui na planilha, imagina só, eu coloco 20%. A altura já vai sendo alterada, então esse cálculo é feito automaticamente. Mas Marcos, e se o meu telhado não for um telhado de duas águas? E se ele for um telhado composto, com uma área definida como, por exemplo, sei lá, 100 metros quadrados? Como que eu faço? Eu faço assim, pessoal. Tá vendo essa célula aqui de área? Aqui está preenchida como 80 e a área que foi calculada é uma área de 63. O que eu quero dizer com isso? Se fosse um telhado de duas águas com esses dados que eu preenchi aqui, a área seria 63 metros quadrados. No entanto, como nesse meu caso é um telhado que não é um telhado de duas águas, eu posso preencher aí a área que eu quiser e, inclusive, a área se for duas águas, 63. Então você tem mais liberdade para calcular diversos tipos de telhado. Além disso, pessoal, isso são os dados aí do seu telhado. Você precisa também escolher os dados da sua calha. Eu não vou entrar muito em detalhes aqui, porque no vídeo da versão gratuita está bem explicado isso. A gente conseguiu colocar aí mais diâmetros comerciais para as calhas e para os condutores. Então, uma vez que você preenche esses dados, você já sabe ali rapidamente se foi bem dimensionado ou não. Tudo bem? Os dados, pessoal,
os cálculos foram mais detalhados. Se você observar agora, você inclusive tem um hidrograma do telhado. Esse hidrograma é calculado pelo método racional. Então você tem o hidrograma do telhado, você tem as curvas cota-descarga das suas calhas, sejam calhas retangulares, sejam calhas circulares, tudo bem? Então você tem isso feito automaticamente para cada dado. Então aqui estão todos os cálculos das curvas cota-descarga. Então você não precisa utilizar nada de gráfico estático da norma. Os cálculos dos condutores, considerando a primeira relação H sobre D, a segunda relação. Então, quer dizer, tudo isso extremamente detalhado e, inclusive, no final, com um detalhamento genérico do seu telhado. Por exemplo, veja só, nesse nosso caso, é uma calha de 150 milímetros, contudo, a altura que chegou nessa calha é a de 63, ou seja, existe ainda uma folga para essa chuva de projeto que está incidindo. Então, tudo isso, pessoal, se você clicar nesse botão aqui, ó, memorial de cálculo, certo? Se você clicar aqui em memorial de cálculo, você já tem isso em PDF, inclusive com os dados aí da obra. Eu não falei aqui, mas você pode configurar quem é o engenheiro responsável, qual que é a sua obra, certo? Aqui tem os dados da licença. Então, se você voltar lá na planilha, você pode vir aqui em dados da obra e colocar lá, obra do vídeo do professor Marcos. Calha, vamos chamar de calha número 1. Então, você consegue colocar isso aí rapidamente e deixar o seu projeto aí personificado do jeito que você quer. Portanto, essa aqui é a nossa ferramenta, a nossa planilha de calhas versão full. Qualquer dúvida a gente está à disposição aí para tirar, seja aí pessoalmente comigo, pelo WhatsApp ou por e-mail, ou também com o nosso suporte, com o Natanael e outros pessoais que trabalham aí conosco no Engenheiro Planilheiro. Então, para fechar esse vídeo, vamos falar um pouco do que a gente viu aqui, quais foram as conclusões disso. Então, essa aqui é a nossa planilha de calha, uma planilha aí que muitas pessoas aí vieram pedindo a versão 2 pra gente, e é um prazer para a gente disponibilizar essa ferramenta. Eu garanto para você que não existe uma ferramenta parecida. Muito embora a gente tenha métodos simplificados para calcular essas calhas, na minha visão de engenheiro eu percebo muita gente desprezando a magnitude desse problema, porque entenda, pessoal, não existe uma solução única para uma calha. Porque entenda, pessoal, se você quer dimensionar uma obra hidráulica, você tem que entender uma coisa, a chuva é uma variável estatística de difícil mensuração. Então é preciso que você tenha dados de chuva precisos para a sua localidade. Então, em outras palavras, não existe uma única solução. Cada solução depende do regime de chuvas de cada local. A hidráulica é uma ciência tecnicamente exata. A hidráulica não vai mudar, mas a hidrologia vai. Então, por isso que essa planilha, ela junta essas duas de uma maneira única e te traz muita praticidade por te proporcionar memoriais de cálculo, dados da obra e, assim, desenhos esquemáticos, tudo isso aí para personalizar cada vez mais o seu ato de dimensionar. E nas próximas versões a gente vai pretender colocar coisas como custos, como planejamento, como cronograma, enfim, é uma ferramenta aí ímpar aí que eu tenho certeza que vai ser muito útil para você, tá certo? Qualquer coisa, entre em contato conosco. As formas de pagamento estão muito bem detalhadas aí no site e um grande abraço.